Nós estamos passando agora ao Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler juntos do verso 25 ao verso 33. Lucas 14, de 25 a 33. Eu creio que há uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Você que nos acompanha ao vivo pela internet ou mesmo que está assistindo posteriormente a esta mensagem gravada, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus não apenas vai falar com você, mas Ele vai operar algo profundo no seu coração. E antes de seguirmos, eu quero lembrar você, este é o canal Luciano Subirá. Se essa palavra tem edificado a sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com outras pessoas. Escreva aí nos comentários de qual país você está nos assistindo. Vai ser uma alegria saber de onde Deus está alcançando você. O texto sagrado diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Para não acontecer que, depois de lançar os alicerces e não poder terminar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida e também como trilho da nossa reflexão. O verso 25 enfatiza que grandes multidões acompanhavam Jesus. E é curioso perceber que isso não é um fato isolado nos evangelhos, há uma certa recorrência. Sempre que os textos bíblicos destacam um grande número de pessoas seguindo Jesus, parece que o Senhor enxerga nisso uma oportunidade de alinhar expectativas. Não porque Ele não quisesse as multidões. A própria Escritura é clara ao afirmar que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, conhecendo a natureza humana, e muitas vezes a maneira equivocada como queremos nos relacionar com Deus, Jesus faz questão de se certificar de que as pessoas entendam de fato o que significa segui-lo. Então ele começa a falar com clareza e firmeza. A partir do verso 26, Jesus diz: se alguém vem a mim. Outras traduções dizem: se alguém quer vir após mim. Ou seja, se alguém quer me seguir e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que essa pessoa será um discípulo de segunda categoria, um discípulo mais ou menos, um discípulo incompleto. Ele é absolutamente direto: não pode ser meu discípulo. Ou seja, ou Cristo ocupa o primeiro lugar absoluto, acima das pessoas que mais amamos e até acima de nós mesmos, ou então não podemos, biblicamente falando, nos chamar de discípulos. E para deixar isso ainda mais claro, Jesus apresenta duas ilustrações muito precisas. Ambas ensinam a mesma verdade. Antes de se iniciar qualquer empreendimento sério, é necessário calcular o custo. Ninguém começa a construir uma torre sem antes avaliar se tem recursos para levá-la até o fim. Ninguém entra numa guerra sem antes analisar se tem condições reais de enfrentar o inimigo. Porque, se perceber que não consegue concluir, é melhor não começar do que iniciar e abandonar o processo no meio do caminho, tornando-se motivo de vergonha e escárnio. Jesus está ensinando que o discipulado não é um impulso emocional, não é empolgação momentânea, não é apenas caminhar no meio da multidão. Seguir a Cristo exige renúncia, prioridade e compromisso até o fim. E qual o propósito dessa alegoria? Jesus, nas duas alegorias, fala de gente que senta e calcula. No 28, ele fala de calcular quanto custa construir a torre para ver se tem meios de concluí-la, ou seja, finalizar o projeto. Depois de ter dito isso no verso 28, nós vemos de novo no verso 31.
Ele falando de um rei que vai combater outro rei. E ele se assenta para calcular. Eu quero tomar essa ilustração de Jesus. E ele está basicamente dizendo, aqueles que querem segui-lo, vocês querem mesmo ser meu discípulo? Então, senta, como diriam os antigos, bota na ponta do lápis quanto é que custa para que você possa checar se dá conta de ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, é melhor nem começar. Em outras palavras, ele está dizendo, não se engane. Se você não entender o que é que você precisa até o fim e não estiver disposto a isso, nem se chame de meu discípulo, porque você vai ser qualquer outra coisa menos meu discípulo, isso não significa que ele não queira as pessoas. Isso significa que os padrões estabelecidos por Deus são inegociáveis. O Evangelho não se ajusta a mim e a você. Nós é que nos ajustamos ao Evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Alguns de nós vamos ter a sensação que no dia da conversão a gente assinou um contrato, sem ler aquelas letrinhas pequenas. E eu quero que você saiba exatamente o que ensinou, o que assinou, ou aquilo que você está prestes a assinar. Nós precisamos de fato ter a percepção do que é essa orientação de Jesus. E eu repito o que eu falei antes. Isso não significa que Jesus não quisesse as multidões. Apenas que ele queria se assegurar de que as multidões entendessem qual era a proposta. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que já está isso explícito no próprio texto. Mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos. É que as pessoas precisam saber antes qual é o custo de qualquer empreendimento no reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base, ao que todo mundo sabia. Você não se lança em nenhum empreendimento sem antes calcular quanto ele vai custar. Embora hoje em dia a gente saiba que muitas pessoas nem fazem o básico, como ter um orçamento ou um planejamento financeiro. Jesus parte do princípio de que essas são figuras de linguagem que todo mundo entende. E ele usa exatamente esse exemplo para ensinar uma verdade espiritual profunda. No plano espiritual não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada, antes de declarar, eu quero ser teu discípulo. Antes de crer na proposta que Jesus está apresentando, ele diz, entenda exatamente o que isso custa. Entenda qual é o preço. E o que ele está dizendo envolve negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar e amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar com você para alguns outros textos, para que você perceba que em vários momentos Jesus deu ênfase a essas verdades. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus declara, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Quando Jesus fala a respeito da porta estreita, isso me lembra uma conversa que eu vi outro dia entre dois irmãos. Um estava incentivando o outro a cuidar melhor da saúde, a perder peso. O outro, em tom de brincadeira, respondeu, me dá um bom motivo para isso. E o primeiro diz, a porta é estreita, Como quem dissesse, para entrar no céu vai ser difícil passar. Todo mundo riu. Mas isso fica para outra conversa, para outra ministração. O ponto é que, quando a Bíblia fala de porta estreita e porta larga, ela está falando de caminhos. Existe um caminho cuja entrada e percurso são apertados, desconfortáveis, mas o destino final é de conforto eterno. E existe outro caminho cuja entrada é larga e confortável, mas o lugar para onde ele conduz é de desconforto eterno. Basicamente, o que Jesus está dizendo é, não avalie apenas o custo imediato, avalie o destino final. Mas, para chegar ao destino certo, é necessário compreender, desde o início, o que será exigido ao longo do caminho. Caso contrário, pode ser que, em algum momento, a pessoa não consiga permanecer nele ou concluir a sua jornada. Por isso, em vários momentos dos evangelhos, nós vemos Jesus ensinando essas verdades com muita clareza. No Evangelho de João, capítulo 6, por exemplo, nós temos o relato da multiplicação dos pães. E é interessante perceber que, logo após esse milagre, há uma reação muito clara por parte da multidão. No verso 26, Jesus diz, em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Em outras palavras, Jesus está dizendo,
Vocês não estão me buscando por quem eu sou. Vocês estão me buscando pelo que eu posso oferecer. Estão mais interessados naquilo que eu entrego agora do que entender aquilo que eu vim fazer para toda a eternidade. E mais adiante, no verso 35, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quando nós observamos esse ensino de Jesus, percebemos que ele é uma resposta direta à atitude daquele povo após o milagre. Eles estavam interagindo com Jesus a partir do benefício imediato e não a partir do compromisso profundo que o discipulado exige. E, mais uma vez, o Senhor chama as pessoas a entenderem que segui-lo não é apenas usufruir do que ele oferece, mas entregar-se completamente a quem ele é. Quando a gente olha para isso, por exemplo, o verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz: é esse cara que nós precisamos. Ele resolve nossos problemas. Ele atende às nossas necessidades e mesmo que Jesus não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer: vocês, na verdade, não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais. Vocês estão atrás, na verdade, de um estômago farto. Vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa para dizer: o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno. O que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produz impacto na nossa vida aqui e agora, mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno. E se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída. As pessoas precisam dessa advertência. Então Jesus começa a falar: eu sou o pão da vida. E ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, né, era alguém de uma conexão impressionante. E eu só falo aquilo que eu ouço meu pai dizer. Estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando chega o verso 53 de João 6 e diz: em verdade lhes digo, se vocês comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus claramente está dizendo: eu não vim apenas encher a barriga de vocês. Estou preocupado com a vida eterna de vocês. Para isso tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos. Senhor, nós não cremos e refutamos a doutrina da transubstância. E, na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor. Mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem espiritualmente, nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas estão ouvindo Jesus, ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então, não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança. Sangue, o mais sagrado nível de aliança, um compromisso que era de fato irreversível. E muitas vezes nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então se falava de aliança de sangue. Porque muitas vezes alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam sangue. E eles estavam dizendo com isso: nossas vidas se misturam. Nossa união jamais poderá ser quebrada. E muitas vezes em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz: quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho.
Nós estamos falando de tempos remotos antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural. O pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Ao comerem estava dizendo, nós somos uma só carne. Ao beberem estava dizendo, nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo, o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6, então nós pegamos lá o 15 e citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora no 60. Mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar, de vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava, senta e calcula quanto custa, porque você está dizendo que é meu discípulo. Vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer, duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora, olha verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem, é isso que está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós viemos buscar, não é isso que nós viemos procurar. E basicamente Jesus está dizendo, quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa ou você está fora. E esse povo simplesmente diz, então, nós estamos fora. Viraram as costas. Agora o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos 12, aos discípulos mais próximos, será que vocês também querem se retirar usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior, porta da rua, serventia da casa? Jesus vira para os dois e diz, querem vazar também, querem acompanhar os demais. Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse. Ele os chamou. Mas ele está dizendo, se vocês não entenderam o que eu estou propondo e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como esses estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68, Pedro responde, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo, nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer. O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho. Esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar para onde o caminho que pode ser desconfortável nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, estamos juntos, Manuel, estamos juntos. O seu amigo bate nas suas costas, depois te abandona. Ele está dizendo, nós estamos juntos, nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida, não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz, e no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A igreja inventou uma tal de uma coisa que é uma confissão de tem que confessar Jesus Salvador, isso não está na Bíblia, mas ele não é Salvador. A Bíblia diz, se você confessar o Senhor, será salvo. Se ele te salva, ele é Salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura, porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar é o filho falando para o pai, sim senhor, ou dentro da cadeia de comando militar. Sim senhor, né? Apenas para indicar respeito. Mas a palavra Senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade, ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu.
amo ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que Ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então, eu e você precisamos calcular o custo. E Jesus queria que todo mundo soubesse, os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o evangelho, estabelecendo discípulos. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, primeiro eles passam nessas cidades para pregar o evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam a fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo, tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé. Vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação? Em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé. O texto diz, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque primeiro, nós damos uma ênfase demasiada àquilo que é terreno e pouco em alguns lugares, quase nada no que é eterno. Então, hoje em dia, a propaganda tá com problema financeiro, de saúde na família, vem para Jesus que Ele resolve. Quando você olha para o ministério de Jesus, é lógico que Ele se preocupou em tocar essas necessidades também. Mas isso nunca foi o foco, isso nunca foi o centro, isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então, não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro. E de alguma forma as pessoas estão dizendo, olha, vem para Jesus porque Ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé, esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E provavelmente essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho, porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o evangelho para eles. A Bíblia está dizendo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. O que a gente tinha que está dizendo para as pessoas é aceitar Jesus. Não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus disse, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na Terra hoje que a conversão pode significar que a pessoa morra, às vezes assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então, a pergunta é, se o evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena, ele não deve ser anunciado. Essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E de alguma maneira nós começamos a mudar o foco. Agora eu fico imaginando se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um evangelho onde a gente diga às pessoas, se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia alguém falou para mim, qual é o lucro? Eu falei, o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação, do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse, porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse, é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar, mas não significa que ele não haja aqui. Então digo às pessoas, antes você podia até ter menos problemas sem a solução, agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver intervenção, mas nós não podemos negar os problemas.
Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho da mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1, o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz, vocês mesmos sabem do que ele está falando. Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo. Os problemas e as tribulações surgirem agora, não é surpresa para vocês. Porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem, ele não só fala de uma possibilidade e diz, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4, Ró diz, pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predíssemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E disse, e algum momento vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que Paulo estava? Romanos 8, 18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo, a nossa ideia, expectativa de conforto não é nessa trajetória. Ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus fala de uma porta e de um caminho tanto estreito, conduz a vida como lá, conduz a perdição. Ele simplificou a caminhada cristã em 3 etapas, porta, caminho e alvo. A porta é a conversão. E as pessoas precisam entender que converter não é tudo. Entreguei minha vida a Jesus, finalmente cheguei lá. Não, você começou agora. 1 de Pedro 2 diz, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Ou seja, existe um crescimento depois da conversão, porque a salvação não está na porta. A salvação não está só no caminho, a salvação está no final, na conclusão. Quem está entendendo? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, a fim de que alcanceis o fim. Algumas traduções diz o alvo, outras dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós vamos entender que aqui não porta, não no caminho, mas no alvo, que a coisa se concretiza. E nós não podemos animar no processo antes de completá-lo. Então, os apóstolos pregavam, ensinavam essas coisas, e eu tenho dito, as pessoas têm que saber antes o custo. Até naquilo que é natural, terreno, a gente sabe agir assim. Como que nós criamos, ou pelo menos deveríamos criar os filhos? Preparando eles para enfrentar a vida. Não adianta você criar seus filhos dentro de uma bolha. Mesmo em relação à fé. Tem muitos pais falhando em relação a isso. Nós precisamos preparar nossos filhos. Vocês vão sofrer zombaria lá na escola quando tiverem um posicionamento de pureza, quando não quiserem, como diz o livro de Provérbios, seguir o caminho dos pecadores. As pessoas vão zombar de vocês, vão provocar vocês. E se nós nos preparamos, nós estamos diminuindo a possibilidade deles suportarem aquilo que está vindo. Então as pessoas precisam ser preparadas. Nossos filhos têm que ser preparados. Até em relação aos relacionamentos. A gente dizia, olha, vocês vão lidar com pessoas diferentes. A pessoa não acorda necessariamente planejando isso, mas você pode ser magoado. Ao longo do caminho, tem que superar, tem que resolver problema, tem que perdoar. E tem gente que vai virar as coisas para você e não vai voltar nunca mais. Não importa quem errou e o seu esforço. Nós precisamos preparar desde os filhos no natural para o relacionamento, para o que é vida, o que dizer daquilo que é espiritual. E nas Escrituras isso era muito claro. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o fim é mais importante que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fim é mais importante que o começo. É mais importante que o começo. Então eu falei que entregar a vida a Jesus é só o começo. A pergunta é, como é que nós vamos terminar? Segundo aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate,
eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então, não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé. Eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então, Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizar diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. NVA, a nova versão internacional, diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada a mensagem diz, finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente o que nós temos em declarações daquilo que é natural, por exemplo, melhor do que um filho que nasce, é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. Quando falamos de um casamento melhor do que a festa inicial daquela união, é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve. E Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria, não só também, eu diria até principalmente isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3. Esses irmãos da Galácia era uma região. Esses irmãos, a Galácia, o que empreendia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto. O que ele pergunta? Capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao TR. Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam um espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo prega o evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado, e ele fala isso, no final do verso 1. Diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi expulso como crucificado, prega o evangelho. Mas depois da ausência dele, eles começaram a se exporem ao ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus se expressa mediante a fé. E ele diz, quem é que está enfeitiçando vocês? A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, mais antigas, usavam termos como na Almeida atualizada, quem fascinou vocês, Mas essa palavra falava de lançar um encantamento e diz, há um engano que está enredando vocês começaram bem e vão terminar mal. O que ele diz em Gálatas, no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo, vós correais bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem. Passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia, apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E disse, vocês estavam vindo bem. A pergunta é, quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade, de continuar no caminho? E diz, essa persuasão, esse engano que entrou na vida de vocês, não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo, Deus que o chamou ao caminho e que quer que você continue no caminho e que te exorta a sair do caminho, está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a Escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado a alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando, irmãos, contra mim não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás, ele não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e diz, esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece só experiências ruins. Se machucarem, deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de bênção, de intervenção, também deixa. Tem mais bênção para vir. Nós estamos em movimento. O caminho fala de um movimento e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Não,
Mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom não deveria nos fazer estacionar, deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom, mas o que realmente vale a pena. Está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso, precisamos de tempos em tempos nos fortalecer com essa compreensão e precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado, não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que Hebreus 10:25 você lê: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja. Mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando na palavra, incorpora na sua vida. Você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas à sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica, ocasional. É assunto para ser repetido. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa aquilo que já foi ouvido. Tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Basicamente ele está dizendo: nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos. Nós vamos voltar naquelas mesmas coisas para que a convicção não venha a se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E aí eu vou voltar lá no assunto início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso, e eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele dizendo o seu nome, esforçamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Ele vai dizer: não conheço vocês, afastem de mim vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos e que, em essência, elas precisam expressar obediência, rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sob a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sob a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sob areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos da casa que permanece e da casa que cai, ele vai falar tanto de similaridades como também vai definir contrastes. Similaridade. Os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de 4 características. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo? Por gentileza, diga: caiu a chuva, transbordaram os rios. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E bateram com força contra aquela casa. Bateram com força. Agora olha o verso 27. O que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou?
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ctrl+C, Ctrl+V, as mesmas declarações na mesma ordem, o que determina se a minha e a sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim. Se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então Jesus falou, um que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sobre a rocha e diz, esse é o que ouve e pratica. O evangelho não pode se tornar mero discurso, mas ele diz, tem aquele que ouve e não pratica. Esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é, por que alguém vai ouvir Jesus? Você não quer praticar o que Jesus fala. Muitas vezes a gente só pensa assim, essa pessoa é mera e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com que Jesus diz. O evangelho nunca se adaptará a você. É você que se adapta ao evangelho. Mas se o cara não quer obedecer Jesus, aliás, não faz sentido. Em Lucas, no capítulo 6, nós temos a mesma parábola. Só que lá no verso 46, começa com Jesus dizendo assim, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se não faz o que eu mando, ele diz, que tipo de Senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade? Se você não se sujeita a mim? Então Jesus está dizendo, é irracional você dizer que ele é seu Senhor se você não obedece. Mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja com cara de crente, comportamento de crente? Vem no culto que nem crente, mas não vive como crente. Outro dia um falou, pastor, não era melhor os caras estar lá no mundo? Eu falei, muitas vezes eles estão domingo na igreja, o resto da vida é igual de todo mundo. Mas por que é que estão aqui no domingo? Ele falou, não sei. Falei, eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz, quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul e no reino. Deus não tem um lugar neutro, ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz, vamos trazer Davi. Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente não crente, desviado, que diz, eu sinto tanta paz quando eu ouço o louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos opressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia, aliviei um pouco, dá para passar mais uma semana perturbado, daqui a pouco chama Davi de novo. Porque as pessoas muitas vezes elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. O que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6? Ele diz outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus. Caiu um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo olhinho só, queimou porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. E em algum momento o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? Você chega nos versos 21 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Era tudo que eu precisava. Agora sim, tudo mudou. Agora vai. Verso 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade. Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí, se Deus não vai me guardar dos problemas. Aí ele age estilo mulher de Jó. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo, essa não foi a propósito. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele disse, calcula antes.
porque se você acha que não pode lidar com desconforto, nem entre. Em João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo: reivindico o cumprimento da promessa. Eu quero minha corte e aflição. Mas ele prometeu. Outro dia alguém falou: pastor, isso é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fé, cumpre sozinha. Você vai ter problemas. Mas a questão é, será como Paulo, nós estamos dizendo, aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser manifestada. Sabe que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, e diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Uma hora ele fala de algo leve, depois ele fala de algo pesado, e aí ele introduz a ideia, a comparação do que ele está falando, a balança romana de 2 pratos. Ele diz tribulação. Quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais peso no outro prato e esse prato desce. E diz: como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Ó, glória a Deus. Verso seguinte, o 18, ele diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, o desconforto do caminho, são temporais, mas as que não se veem, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes. Era essa clareza que os fortalecia a enfrentar todo tipo de dificuldade. Nós praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição. Jesus disse: vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Hoje, nossa perseguição, que ainda é pequena comparado com outros lugares do mundo, ela é ideológica, ela é institucional. Há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé. Eu fico imaginando com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos pelo menos no mundo ocidental, se a gente vivesse esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo: sente e calcula. Eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou. E diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Retém, segura a palavra, não abre mão dela, não vai ser comprometida. E eles frutificam como? Com perseverança. Perseverança é uma escolha. É por isso que eu e você somos chamados a ela. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é justo, para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram. Então, até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado, mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos. Então, depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso, e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim futuro mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções, diz indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência, herdam as promessas. Outras traduções diz fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente. O que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar. E muitas traduções optaram por perseverança. Como que se herde as promessas? Fé e perseverança. Nós precisamos determinar. Nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho. E você, precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte,
Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E diz, essa fé que você está exercendo agora não pode ser perdida, porque ela tem uma recompensa. Onde está a recompensa, está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo, mas ele está dizendo, não desanime, continue crendo, fique de olho. Quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então diz no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa. Repita comigo. Vocês precisam perseverar. Precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Alcancem a promessa. Verso 37 a 39. Que ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, minha alma não se agradará. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Proceder na fé leva à perdição. É por isso que a fé tem que ser guardada. É por isso que eu e você precisamos de perseverança. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ainda está nas notas introdutórias ali do capítulo 1, no versículo 9. Ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu gosto dessa frase, irmão e companheiro. Irmão, nós sabemos porque ele está falando isso. Somos parte de uma mesma família. Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, os nascidos de Deus, filhos de Deus, somos irmãos. Mas ele diz, companheiro, que companheiro é esse? Companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Por que ele usa esse linguajar? Porque ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O lugar onde João tem as relações do Apocalipse, a ilha de Pátimos é um lugar onde se ele se encontrava exilado, preso por ter pregado o Evangelho. Então ele está dizendo, eu, João, irmão de vocês, vocês sabem de onde eu estou escrevendo, onde é que eu tive a experiência. Eu quero só lembrar, nós não somos apenas irmãos, nós somos companheiros no reino sim, mas na tribulação. E por causa da tribulação, que é um requisito para se permanecer no reino, nós também somos companheiros na perseverança, porque nenhum de nós é doido de desanimar por causa daquilo que é momentâneo e abrir mão daquilo que é eterno. Essa era a linguagem deles o tempo todo. Preciso ser a minha e a sua linguagem, nos lembrando uns aos outros e ajudando os novos na fé. Eu quero encerrar perguntando a você, qual o nível do seu compromisso com Jesus? Quão consciente você tem de fato estado a respeito de um nível de compromisso do qual você não pode abrir mão? De acordo com Jesus, é fácil receber a palavra, com alegria antes de ter problemas. Mas nossa fé será atestado quando as tribulações chegam, quando oposição por causa do Evangelho chega. E quando essas coisas começam a acontecer, é melhor a gente se assegurar primeiro que não haja fragilidade no compromisso. Então Jesus está dizendo, antes de entrar, calcula quanto custa. O que ele estava dizendo? Eu preciso colocar em vocês a mentalidade correta antes de começar. Alguns de nós esperamos chegar ao prazo de validade para depois descobrir, será que eu tenho que começar com a mentalidade certa, quando poderíamos ser construídos com a correta desde o início? É por isso que de tempos em tempos a gente precisa dessa avaliação. Richard Baxter, pregador, se não me engano, do século X7 inglês, e diz, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Resumindo, ainda que possa haver desconforto ao passar pela porta e trilhar o caminho, o que nos aguarda por toda a eternidade, justifica a perseverança. Mas se valorizamos o conforto momentâneo a ponto de negligenciar aquilo que é eterno, haverá dano, e o Senhor nos ajude não só a entender, mas a corresponder com Ele, a corresponder com a sua palavra.
Eu gostaria que assentado, mesmo como você está, a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não pondera o suficiente aquilo que eu e você precisamos de forma prática fazer em relação a ela. A minha oração a Deus é que aquilo que você ouviu nessa hora não cai no esquecimento logo no final da reunião. E que não só o que Deus já fez aqui agora, enquanto você ouve a palavra, mas que muito mais do que isso possa acontecer depois desse momento. Então talvez seja a hora de dizer, sonda meu Deus, conhece meu coração, de dizer, Espírito Santo, eu não quero me enganar. Me ajuda a entender o nível do meu compromisso. Me ajuda de fato nessa avaliação de calcular o custo. Será que eu tenho desde o início? E se não fiz desde o início, será